Deus eterno, e diante disso, Senhor, eu quero te agradecer e pedir que teu Espírito Santo esteja falando, Senhor. Que as nossas mentes estejam cativas a Cristo, nosso coração seja como que uma terra, Senhor, bem regada, bem preparada para receber a semente, e a semente é a tua palavra, Senhor, aleluia. Que continuemos, Senhor, neste processo de crescimento na graça, crescimento no conhecimento da tua palavra, porque nós não queremos perecer, Senhor. E da tua palavra diz que o teu povo perece por falta de conhecimento. E nós não queremos isso para as nossas vidas, Pai. Nós queremos sim conhecer a tua palavra diariamente, meditar na tua palavra, aprender do Senhor. Deus eterno, nós queremos estar sempre, Senhor, na medida do possível, preparadas, Pai, para também termos uma palavra, para que possamos ministrar a vida de alguém. Deus eterno, que o nosso dia a dia não seja uma rotina apenas cheia de afazeres, Senhor, mas seja também momentos de evangelização, momentos de oração, de intercessão. Senhor, que seja também tempos de nós fazermos missões, Pai, porque certamente este conhecimento que o Senhor está nos dando, Pai, esta oportunidade de nós nos reunirmos para aprendermos de Ti, não é somente para acumularmos conhecimento, Senhor, para recebermos e ficar com este conhecimento, mas certamente também é para passar para frente, é para ensinar outras pessoas, Pai, é para ministrar em outras vidas, e louvado seja Deus por isso, porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade como bênção, de preparação, de capacitação, para que sejamos abençoadas e abençoadoras também, Pai. Muito obrigada por essa manhã maravilhosa, porque estamos diante da presença do Senhor. Deus eterno, nos colocamos à sua disposição, que o doce Espírito Santo esteja ministrando. Abençoe a cada uma das tuas filhas que estão se preparando para entrar nessa live de estudo. Senhor, que todas as barreiras caiam por terra, Senhor. Tudo aquilo que tentar se levantar contra o conhecimento do Senhor, Deus eterno, caia por terra em nome de Jesus de nossas vidas, Pai. Porque é um momento muito precioso, é um tempo precioso e que jamais será roubado de nós, Pai. Jamais será tirado de nós, Senhor, que nós estamos recebendo de Ti. Muito obrigada, Senhor dos Exércitos, por esse momento. Muito obrigada, Pai, por cada uma das Tuas filhas que já está nessa live, por aquelas que estarão entrando, Senhor. Seja glorificado, seja exaltado o Teu nome sempre, sempre. Tu és o nosso Deus, Pai. Nós temos sede de Ti. Nós temos sede do Senhor. Nós queremos ouvir, nós queremos aprender. Muito obrigada, Senhor. É precioso demais estar aqui nesta manhã. Que o lar de cada uma das Tuas filhas seja abençoado. Os nossos lares sejam abençoados. Nossas famílias sejam abençoadas, Pai. A igreja onde nós congregamos, nossos pastores, Senhor, a nossa família espiritual, assim como as pessoas em nossa volta, Pai. Gratidão por esse tempo tão maravilhoso diante do Senhor. Tu és tremendo. E que Teu doce Espírito Santo esteja ministrando, Pai. Em todo tempo nós desejamos, Senhor, nós te pedimos que esta aula seja na Tua presença, Pai. Não seja somente um momento em que nós estamos sentadas com um caderno, com a Bíblia, mas seja um tempo em que Tu estejas conosco. Nós queremos sentir a Tua presença, ser tocadas, Senhor, sermos curadas, tudo para a glória e louvor do Teu nome. Gratidão por esta manhã. E em nome de Jesus eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A paz do Senhor, amadas, irmã Janaína, irmã Leila, louvado seja Deus, irmã Lucineire, Elise, a Amy, glória a Deus. Eu não consigo ver todas vocês, eu não tenho essa visão por enquanto, mas eu louvo a Deus por cada uma, louvo a Deus por essa manhã, estamos aqui reunidas para a glória do Senhor, amém? E nós vamos ter uma aula bastante especial, de um tema bastante recorrente, né? E de um tema que vai falar, certamente vai falar com a gente. Com certeza vai falar, vai tocar no nosso coração. E aí nós seremos instruídas e poderemos ajudar outras pessoas também. Amém, amadas? Vocês leram, vocês meditaram naqueles versículos que eu passei para vocês?
Depois a gente pode estar conversando, tá? Nós vamos ter uma aula de luto hoje e sábado que vem também. E aí eu vou deixar no nosso grupo uma enquete daquilo que a gente pode dar continuidade, assuntos que estão atrelados à questão de luto, né? Que envolve completamente essa questão, que não serão abordadas, a princípio, nessas nossas 2 aulas, de hoje e do próximo sábado, mas que a gente pode dar continuidade e abordar, tá bom? Então, as irmãs estejam sempre atentas ao grupo, se tiverem alguma dúvida, tanto pode colocar no grupo, como também pode me procurar no privado, para a gente conversar, não tem problema nenhum. E também vocês podem anotar para que durante a aula a gente esteja conversando sobre, tirando alguma dúvida, pegando mais informações, tá bom? E hoje vocês não têm em mãos a apostila, não foi possível, né, fazer a digitação, mas no decorrer da semana eu estarei enviando, tá bom? Até porque também eu já estou preparando um outro material para que a gente possa ministrar. Por isso que essa semana é muito importante que a gente fique atentas. Primeiro porque eu vou colocar uma tarefinha para a gente no decorrer da semana. Dessa semana, até o próximo sábado. E também para que a gente esteja decidindo se a gente vai dar continuidade, vendo sobre outras vertentes, sobre outras coisas que estão atreladas à questão do luto. Tá bom, amadas? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tranquilo? Amém? Louvado seja Deus. Então vamos lá. Irmãs, eu quero trazer aqui, amém, irmã Leila, louvado seja Deus. Eu quero trazer aqui primeiro algumas informações preciosas para nós a respeito do luto segundo a psicanálise. Tá? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso, que é muito interessante. Eu quero começar falando sobre essa questão, porque envolve a cada um de nós, né? E vai ser muito interessante, talvez conforme a gente for lendo, se você estiver vivenciando o luto, ou já vivenciou, talvez a gente até se identifique, né? É muito interessante. Então, a gente vai começar falando sobre o luto, segundo a psicanálise. A psicanálise, ela nos dá informações bastante preciosas. E a psicanálise diz o seguinte: o luto é quando uma energia emocional estava investida em uma pessoa e ela precisa voltar para nós. Conforme a gente for vendo sobre isso, a gente vai compreendendo melhor. Só que essa energia emocional, esse turbilhão de sentimentos e de emoções por causa do luto, não vem de uma vez só. E também não é só por causa da pessoa que foi embora, da pessoa que faleceu. Mas essa energia emocional, como a psicanálise chama, ela volta para nós rasgando os nossos corações, de uma forma lenta e muitas vezes confusa, né? O luto é um movimento interno de desamarrar um laço que nós não queríamos que fosse desamarrado. É como se a nossa mente dissesse assim: a pessoa se foi. Mentalmente a gente consegue, né? Assim, racionalmente a gente consegue compreender que aquela pessoa se foi. Mas o nosso psiquismo, o nosso psique ainda não entendeu, não conseguiu soltar, né? Por isso que dói tanto o luto, porque a mente ela passa a lutar contra uma realidade de uma realidade que a gente tenta negar, que as nossas emoções, que o nosso coração nega, né? Racionalmente a gente compreende. Aquela pessoa morreu, nós não vamos mais vê-la, nós não vamos mais ouvi-la, a gente não vai ter mais contato com essa pessoa. Só que as nossas emoções, elas estão sempre sendo, elas são uma realidade. Então elas estarão negando essa realidade que a nossa mente nos apresenta. E que diariamente a gente vai viver com isso. A gente vai ter que conviver com isso. É muito interessante. O luto é uma luta contra o que aconteceu com relação ao que nós não conseguimos admitir, ou com aquilo que a gente precisa admitir.
que é necessário, é importante, que a gente precisa admitir, porque nós não podemos ficar, né, agarradas com esses sentimentos, né, com essa energia emocional o tempo todo de sofrimento, de dor. A gente não pode. E eu também gostaria de dizer algo aqui muito importante, mas porque assim, as pessoas às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas a gente ouve muitas coisas, a gente presencia muitas situações. O luto não é frescura, não é uma fraqueza, não é coisa que vai passar com o tempo. O luto é um trabalho de desmontar uma vida inteira para montar uma outra vida. O luto é aprender a conviver com a ausência, sem que a ausência nos destrua. É aprender a viver com a saudade, sem que a saudade venha nos aniquilar, né? Venha nos fazer desfalecer, venha nos colocar em luto, em estado de morte. Que no caso a que eu me refiro, a questão da morte que não é física, mas é uma questão de morte da mente, a morte das emoções, e o corpo vai padecendo, né? E a gente vê muitas pessoas se pegam nesse tipo de situação. Perder alguém que nós amamos, não é fácil, não é mesmo um processo fácil, né? E nós temos que pensar nas condições do luto. Bom, para algumas pessoas o luto dói mais, para outras dói menos. Existem algumas, se a gente parar para pensar, talvez a gente vivenciou ou a gente viu alguém vivenciando, de uma mesma família que perdeu alguém amado. Existem pessoas que conseguem conviver com o luto de uma forma diferente de outra pessoa. E é por isso, irmãs, que é tão importante que a gente consiga compreender que o luto é uma realidade, isso vai acontecer, né? E precisa ser vivido, a gente precisa vivenciar essa dor do luto, esse tempo de sofrimento. Porque existe mesmo um desligamento, que não é só um desligamento físico, né? Em que a gente não vai mais ver a pessoa, tocar na pessoa, poder conversar com ela. É um desligamento emocional, é bem como nós vimos aqui, né? É uma questão é como desamarrar um laço que a gente não queria. E irmãs, nós não estamos preparadas para a morte, né? Na verdade, nós não estamos preparadas para nenhuma coisa ruim. E a morte é para nós algo muito ruim, causa muito sofrimento. E é por isso que eu quero deixar aqui, já foi falado, mas eu quero repetir. É aprender a conviver com a ausência, com a saudade da pessoa que nós perdemos e que nós amávamos tanto. E eu acho interessante, irmãs, porque assim, falando um pouco rapidamente a meu respeito, sobre como eu vivenciei o luto, de uma certa forma. Então, eu já perdi meus pais, eles já faleceram. Meu pai faleceu primeiro, já tem alguns anos, e minha mãe também já tem alguns anos, mas não tem muito tempo que ela faleceu. E a gente vivencia sentimentos, esse turbilhão de sentimentos, essas emoções, essa saudade, essa ausência, de uma forma completamente diferente. Meu pai e minha mãe, mas eu vivenciei dentro de mim emoções e sentimentos completamente diferentes, tanto da parte de um como para o outro. Então, quando nós estamos enlutados, ou quando nós estamos convivendo com alguém enlutado, jamais a gente pode criticar, sabe? Nós não devemos nunca tentar interromper esse sofrimento, né? É necessário que a gente vivencie isso. Eu me lembro que nos primeiros anos, depois do falecimento da minha mãe, e às vezes eu ainda me pego pensando isso, né? Eu me sentia órfã. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas eu me sentia órfã, sabe? É como se, de repente, eu já não tivesse mais ninguém. Graças a Deus eu tenho as minhas irmãs, né? Nós somos em 5. Estamos aí, para a glória de Deus, caminhando juntas, moramos bem pertinho uma da outra. Nos apoiamos, né? Mas assim, eu me senti órfã porque eu já tinha perdido meu pai, já tinha anos, e anos depois, perdi minha mãe. Então, assim, com certeza eu me senti
órfã. É um sentimento que a gente não consegue expressar muito em palavras, mas dá a impressão de que agora você já não tem mais aquele porto seguro. Sabe aquele amor de mãe? E é tão legal falar isso, inclusive, porque é Dia das Mães, amanhã, né? Mulheres, as mulheres abençoadas, né? Mulheres que são mães, que têm esse chamado tão maravilhoso. E eu me sentia mais ou menos assim. Poxa vida, agora eu já não tenho mais a minha mãe por perto, né? E se a gente pode ter certeza, irmãos, certeza absoluta de um amor verdadeiro, abaixo do amor de Deus, é isso mesmo, pastora Eide, é um sentimento de abandono, né? Eu não sou casada, não tenho filhos, mas assim, eu acredito que mesmo para quem é casada, tem filhos, né? Esse sentimento a gente sente, acho que é inevitável, é coisa da alma mesmo, né? Porque nós não fomos feitos para perder pessoas que a gente ama. Então, para mim, a gente está até aprendendo, a gente está tendo aí vários devocionais onde fala, né, do amor de uma mãe, que Deus compara o seu amor, né, ao amor de uma mãe por um filho. E às vezes o filho, como eu, me sentia assim. Então agora eu já não tenho mais a minha mãe, porque eu sei que ela me amava de verdade. E não foi uma coisa de palavras, foi de demonstração, de atitudes. Ela demonstrou isso por mim, pelas minhas irmãs a vida inteira, né? Então, assim, eu não sei as minhas irmãs, nunca perguntei isso para elas, mas eu tive esse sentimento de me sentir órfã, sozinha, mesmo rodeada de pessoas, sabe? E isso é interessante. E por que eu estou falando isso? Por que a nossa aula hoje, eu já comecei com essa questão de falar a respeito da psicanálise? Porque, irmãs, nós somos seres humanos, nós somos pessoas normais e nós estamos sujeitas a tudo. Só seremos livres daquilo que Deus não quiser que a gente passe. Inclusive, nesse processo, a minha mãe, nos últimos 10 anos da vida dela, ela teve Alzheimer. E então, nós fomos convivendo durante esses 10 anos e ela já olhava para nós e não nos identificava mais como filhas, ela já não nos reconhecia mais. E com o passar dos anos, foram 10 anos praticamente, quando estava mais próximo dela falecer, Deus foi usando a vida de uma irmã em especial para sempre nos falar, olha, Deus vai recolher sua mãe. É interessante nós falar isso, né? Poxa vida, mas a gente não sabia, minha mãe estava com 89 anos, né? Viveu bastante, graças a Deus. A gente sabe que a pessoa vai morrer, mas a gente não quer. E essa é uma luta interior. E isso acontece com a gente. Só que dentro desse processo em que Deus usava essa irmã para estar sempre nos falando, olha, permaneçam em oração, Deus vai preparar tudo. Deus vai preparar tudo, vai cuidar de vocês, o sofrimento vai ser pequeno, sabe? Vai ser um tempo de aceitação muito grande, porque a gente ouve tanto sofrimento, né, irmãs? Perder pai e mãe é meio que dilacera a alma da gente, né? E a gente vivenciou isso, por isso que eu estou falando. Nós estamos sujeitas a tudo, amadas. Só que existem coisas que Deus nos livra. Então nós passamos pelo luto. Minha mãe faleceu, só que não foi desesperador. Nenhuma de nós caiu em depressão, nenhuma de nós teve aquela tristeza profunda, nenhuma de nós fez nenhuma besteira. Sabe, o sofrimento, Deus, de uma forma tão maravilhosa, cuidou da gente, como cuida até hoje, né? De uma forma tão maravilhosa que a gente conseguiu lidar com esse momento do luto de uma forma que nós não imaginávamos, mas que Deus já estava nos preparando. Deus já estava nos preparando para que nós vivenciássemos esse momento, porque era necessário, é inevitável. A gente vai perder a pessoa que a gente ama, assim como as pessoas que nos amam, uma hora também vão nos perder, né? Então Deus nos prepara para isso, irmãs. Deus nos prepara para todos os momentos, todos os tempos que a gente vai viver nessa vida. Nosso Deus nos prepara, tanto antes como durante e depois e até o dia que Ele permitir que a gente fique peregrinando nessa terra, né? O Senhor estará sempre nos preparando, e isso é maravilhoso. Inclusive nessa aula, nessas 2 aulas, a gente vai estar vendo a respeito disso. E eu acredito que vai até mudar. Acho que vai virar uma chavinha na nossa cabeça, sabe? Com relação à morte, que é uma coisa muito dolorosa mesmo, né? E que a gente precisa aprender a respeitar, a nos respeitar quando estamos vivendo, quando estamos vivenciando, e também aquelas pessoas que vão passar por isso.
que certamente vão passar, se já não estão passando, né? Olha, o luto depende de várias condições. Oi, é o Lucas? Ai, que lindo! Deus abençoe o Lucas. Né? Então, assim, existem algumas condições que vão ter um peso na vida de cada pessoa com relação ao luto, né? Cada um vai sentir de uma forma, como a gente já está falando aqui. Veja bem, como era o relacionamento? Como que era o relacionamento o nosso com a pessoa que nós perdemos, com a pessoa que morreu? E olha que interessante, irmãs, a gente não hesita em falar que a gente perdeu a pessoa, né? Ah, eu perdi minha mãe. Mas nós cristãos deveríamos parar e pensar, não, eu não perdi. A minha mãe, ela morreu no Senhor. Então, assim, né, a gente tem a esperança de um reencontro, né? Ainda que não seja exatamente como a gente imagina que seja, mas nós temos a esperança de um encontro, né, de um reencontro. Então, não é uma perda. Na verdade, é só saber lidar com essa questão da ausência, né? Com essa questão da saudade. Mas um dia, o Senhor haverá de reunir a todos aqueles, né, que permaneceram fiéis. Com relação ao relacionamento, irmãs, era um relacionamento de amor, de cuidado, ou era um relacionamento de uma dependência emocional, um relacionamento conflitante? Quanto mais ambivalência, mais complexo será o luto. Outro aspecto, houve despedida? Olha que interessante, houve despedida. Uma morte súbita, ela vai deixar uma ferida aberta e sangrando. Uma pessoa que morre de repente. Você já recebeu a notícia de alguém que você nem imaginava, mas essa pessoa faleceu e você recebe aquela notícia, aquele baque, de repente a gente fica sem palavras até, né? Quando é uma morte anunciada, como no caso da minha mãe que eu compartilhei aqui. Ela tinha doenças da idade, né? E aí ela foi acometida por Alzheimer durante os seus últimos 10 anos. Então, assim, a gente já sabia que uma hora o Senhor iria recolhê-la. Então, é diferente. E isso, de qualquer forma, nos causa uma exaustão emocional. Porque a gente não quer desprender, a gente não quer perder, a gente não quer soltar, né? Um outro fator do luto é como que foi a história das pessoas envolvidas. Quem nós perdemos? Como foi a perda dessa pessoa? Porque às vezes não era só uma pessoa, mas era o papel que ela ocupava de proteção, de pertencimento, que nós tínhamos com relação a esta pessoa. A vida que nós tínhamos ao lado dessa pessoa. Uma outra pergunta. O que surge durante o luto? Será que, olha só que interessante, irmãs, essa é uma questão que eu acho que é uma das que mais pega, e a gente já deve ter escutado alguma coisa sobre isso. Será que eu fiquei devendo alguma coisa? Sabe aquelas culpas imaginárias que se intensificam durante o luto por causa daquele arrependimento ou sentimentos de remorso? Puxa vida, porque enquanto estava vivo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não socorri, eu não visitei, eu não fui lá orar, eu não ajudei em nada, não estive presente, né? Essa é uma questão que eu acredito que seja uma das mais difíceis, amados. Uma das mais difíceis, irmãos. Será que eu fiquei devendo alguma coisa? Sentimentos de culpa, todo sentimento de culpa é horrível, é dilacerador o sentimento de culpa, né? Porque é uma coisa que exatamente é sequencial. Puxa vida, será que eu fiquei devendo alguma coisa? E se eu fiquei devendo alguma coisa, agora não tem mais jeito, porque a pessoa morreu. Já não tenho mais como fazer o que eu deveria ter feito enquanto a pessoa estava aqui comigo, né? Essas dores, irmãs, esses sentimentos de culpa, eles intensificam, né? Eles ficam mais intensos, justamente como uma consequência da dor do luto, né? São consequências, são coisas que a gente vai sentir. Bom, uma outra pergunta, nós estamos perdendo somente a pessoa ou estamos perdendo a nossa identidade? Para algumas pessoas, a morte do ente querido
representa uma desistência no viver, na identidade, na maneira de viver, no agir, no reagir, no conduzir a vida dali para frente. O luto nunca é sobre quem vai, o luto é sobre quem fica e como fica. Porque a morte, ela abala tanto a nossa mente. Por que a morte nos abala tanto? Porque a morte traz a consciência brutal da nossa finitude. Nós somos finitos, né? E nos deparar com o fim é muito sofrido, é muito doloroso. Então, o luto é muito mais sobre quem fica e como está vivenciando isso do que sobre a pessoa que já morreu. Né? A mente humana, por natureza, não suporta o fim. Não convivemos bem com a ideia de que tudo vai acabar. A psicanálise diz que a nossa psique vive como se fosse eterna. Olha que interessante. Geralmente, nós não temos o hábito de acordar todas as manhãs e dizer assim, será que eu vou morrer hoje? Alguém já se pegou dizendo isso? Será que hoje eu vou morrer? Né? A nossa psique quer nos levar a sempre pensar da seguinte forma, a morte é sempre para os outros, né? Ela vai passar batido por mim. Não vou morrer agora, a gente sempre tem, geralmente, né, esses sentimentos no nosso coração. Eu sou muito jovem, eu tenho muita vida pela frente, eu não vou morrer agora. Então é bem assim, né? Só que aí quando alguém próximo morre, essa ilusão desmorona. É completamente destruída, a realidade aparece nua e crua e a mente entra em choque. As irmãs já ouviram falar, certamente já sabem disso, que a nossa luta, a nossa batalha é na mente. Amém, irmãs? A nossa grande batalha é na mente. E eu já estava falando, né, já dei uma parte do meu testemunho a respeito da morte do meu pai e da morte da minha mãe. Meu pai, ele foi ausente de nós durante muitos anos, muitos anos. Agora, a minha mãe, ela esteve com a gente a vida inteira. Ela morreu os últimos 10 anos com Alzheimer, praticamente não nos reconhecendo como filhas, né? Só que nós sabíamos o tempo todo que ela era nossa mãe. O tempo todo nós sabíamos. E ela cuidou da gente, ela cuidou de 5 filhas. E eu e a minha irmã caçula éramos criança quando meu pai nos abandonou. Então, por isso que eu comecei, irmãs, falando dessa questão do que a psicanálise, né, está nos ensinando. Porque nós estamos sujeitas, veja só. Meu pai faleceu e eu sofri com isso. Foi muito ruim. Mas quando a minha mãe faleceu, foi diferente. O peso da ausência e da saudade da minha mãe foi muito maior, e ainda é. Porque olha que interessante, irmãs, olha como que é o nosso coração, como que é a nossa alma. O amor que eu sentia pela minha mãe, eu sinto. Todas as vezes que eu falo da minha mãe, que eu me refiro a ela, eu faço isso com amor. Então, assim, esse peso da pessoa presente, que esteve com a gente, que caminhou, que cuidou, que nos protegeu, que sempre, nos nossos momentos de falhas e de erros, mas estava sempre ali para nos compreender, para nos trazer uma palavra de aconselhamento, sempre teve paciência e cuidado. Existe uma diferença muito grande, irmãs. É por isso que a gente também não pode dizer que o luto tem que ser vivido dessa e dessa forma. Não, nós somos pessoas diferentes. Agora, estamos todos sujeitos a ter esses sentimentos, a viver aí essa questão desse sofrimento. É uma coisa que vai acontecer, não tem jeito. Bom, agora vamos dizer assim, nessa questão do luto, né? Eu até quero falar aqui uma coisa para irmãs, para a gente compreender melhor. Eu comecei falando o que a psicanálise diz, né? A respeito do luto. E eu quero explicar o que é exatamente a questão da psique. A psique é um conjunto de processos mentais conscientes e principalmente inconscientes que formam a personalidade e a mente humana. Olha que interessante.
E é por isso que a gente vivencia esse turbilhão de pensamentos e de sentimentos, né? Vale lembrar, irmãos, se nós estamos vivendo, se a gente tem o privilégio de estar vivendo com o pai, com a mãe, com os filhos, né, com as pessoas que nós amamos ao nosso redor, aproveite esse tempo para reconciliar, para fortalecer o laço, né, do relacionamento. Porque depois que morrer, não vai adiantar a gente dizer, poxa vida, essa pessoa morreu e eu não tive tempo de fazer isso nem de fazer aquilo. Eu não tive tempo de pedir perdão, eu não tive tempo de ajudar, eu não tive tempo de ser liberta. Porque nós pedimos perdão e nós temos que ser perdoados também. E esses sofrimentos, eles vão acontecer, isso é inevitável. Mas o que é que nós estamos fazendo com o nosso relacionamento enquanto estamos aqui, junto com as pessoas que nós amamos? Já pararam, irmãs, para pensar? Isso já foi até motivo de conversa esses dias, eu estava vendo, estava prestando atenção nisso. No dia do velório em que a pessoa está sendo, né, a pessoa falecida está sendo velada, e a família e amigos estão ali, se alguém perguntar alguma coisa a respeito do morto, sempre serão, na maioria das vezes, serão palavras boas. Ah, era uma pessoa tão amável, ah, era uma pessoa tão bacana, nossa, era muito gente boa, não merecia isso, não merecia isso. Já perceberam isso, irmãos? A gente se pega pensando, né? Quantas vezes eu já ouvi cristãos dizendo, né? Eu passei por uma experiência com relação a uma amiga. Ela perdeu um irmão e ela falava assim que Deus o tenha, que Deus o coloque em um bom lugar. Nossa, que Deus possa colocar você em um lugar de descanso, meu irmão, porque você nunca teve descanso durante a sua vida toda. E, é claro, ela estava reproduzindo, irmãs, o sofrimento que ela estava sentindo no interior, na alma dela, de ter perdido o irmão, né? Por uma questão, foi uma questão de enfermidade, ele chegou a fazer tratamentos, mas infelizmente não teve jeito, ele faleceu. E o sofrimento dela era muito, mas olha só as nossas palavras, olha como que as coisas funcionam na nossa mente. E a gente não consegue ter esse controle, mas a gente pode aprender. Deus o coloque num bom lugar. Irmãs, olha só, pode parecer cruel, mas irmãs, todos aqueles que morrem no Senhor estarão num lugar maravilhoso. Mas aqueles que não morrem com Cristo não estarão em um lugar maravilhoso. A gente vai estar vendo sobre essa questão da condenação eterna, da morte eterna, assim como da vida eterna, na eternidade. A gente vai estar vendo isso com mais detalhes no decorrer dessas 2 aulas que a gente vai ter. Mas olha como que é sofrido, irmãos. Como que é sofrido o rompimento com a pessoa que a gente ama. Como é sofrido quando a gente olha para alguém e diz assim, puxa vida, eu não perdoei essa pessoa, eu não tive tempo de pedir perdão. Teve sim. O tempo é agora, o tempo é hoje. E eu tive um pastor, o pastor Manuel, que perdeu a sua mãe. E hoje eu vi uma postagem, né? Porque assim, irmãs, olha só, olha a tendência que nós seres humanos temos. Como amanhã é dia das mães, então a gente parece que fica latente, né? Os sentimentos com a nossa mãezinha, né? Com a pessoa que a gente tanto amou. É inevitável, é normal, não tem problema isso. E aí eu vi uma postagem desse pastor, ele colocou uma foto dela e disse assim, ela viveu muito bem e quando foi sepultada foi sem nenhum remorso. Ele cuidou da mãe até os últimos segundos da vida dela. Assim como ele cuida do pai até hoje. Ele cuida do seu pai até hoje. E ele tem outros irmãos que não cuidam, que não ajudam. Mas ele cuida. E aí ele falou assim, então ele se referiu, quando mostrou a foto da mãe, que ele havia cumprido com o seu papel como filho. Ela desceu à sepultura. Ele passou por essa dor, por esse sofrimento, por este rompimento. Foi inevitável. Mas ele não tinha nenhum sentimento de remorso, né? Arrependimento, né? Remorso, aquele sentimento que fica dentro da gente, que nos dá a impressão de que a gente podia ter feito melhor. Por que não deu certo o que eu tentei fazer? Ou por que eu não tive tempo de fazer? Né? Ele não tem do que se arrepender, porque ele cuidou da mãe. E esses sentimentos, irmãs, esses sentimentos são nossos, a gente vai sentir mesmo.
né? Talvez você esteja até pensando, se lembrando de alguém que já não está mais com a gente, né? E que você esteja pensando, poxa vida, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter ajudado, né? Eu poderia ter me desdobrado melhor com relação a recursos, porque às vezes a gente está longe, a gente não pode estar presencial. Quando meu pai faleceu, aconteceu isso com a gente. Ele morava com uma outra família na Bahia e nós já não o víamos há muito tempo. Inclusive, irmãs, eu tenho um testemunho muito bonito com relação a isso. Porque antes do meu pai falecer, Deus permitiu que eu e as minhas irmãs fôssemos até ele e conversássemos com ele. Eu tive essa oportunidade. Eu pude me sentar com meu pai e pedir perdão para ele. E aí ele olhou para mim e disse, mas sou eu que tenho que pedir perdão, não são vocês. Fui eu que abandonei vocês. Vocês nunca me abandonaram. Então, assim, é muito sofrimento, irmãs. A intensidade do sentimento de perda com relação à minha mãe e ao meu pai foi diferente. Mas, amadas, ouvir isso do meu pai foi muito bom. Foi uma única vez em que eu ouvi ele dizer que tinha se arrependido do que tinha feito com a gente. Mas ele só tinha dito, irmãs. Ele não fez nada para demonstrar esse arrependimento. Né? Então, às vezes, nós vivenciamos o luto de uma forma muito sofrida. E depois do falecimento dele, eu pedi a Deus, Senhor, eu quero ir de novo na cidade do meu pai. Eu sei que ele não está mais, que ele não estará mais lá, mas eu quero ir. E Deus preparou, irmãs, e eu fui. E eu pude ir à casa dele. Né? Nós tínhamos um convívio bom com a mulher que vivia com ele. Nós temos uma irmã, inclusive, né? Por parte de pai. E a gente pôde sentar aí, e foi muito ruim, foi terrível entrar na casa dele, e não vê-lo lá. Foi muito sofrido. Mas eu sentia que eu precisava disso. E Deus concedeu o desejo do meu coração. Eu pude ir lá novamente, à casa do meu pai. Né? Eu não pude vê-lo, mas eu pude ir lá porque eu precisava. Dentro de mim pedia isso, né? Sabe por quê, irmãos? Porque eu tinha uma certa dificuldade em acreditar que meu pai tinha falecido. Esse sentimento não será rompido, amadas. A gente vai precisar aprender a viver com essa ausência. A gente vai ter que aprender a viver com essa saudade. Eles estarão dentro da gente. Eles não vão sair da noite para o dia. Agora veja bem. Por que eu deixei esses versículos para nós? Qual é a diferença, irmãs, de estar num lugar de luto para estar num lugar de festa, num lugar de banquete? Qual a diferença? Qual é o peso dessas situações? Alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito? Ou até aqui fazer uma pergunta? Pode falar, pode perguntar ou mesmo dar a sua opinião. O que a Bíblia está nos dizendo que é melhor o lugar de luto do que o lugar de banquete, lugar de festa, de alegria? Alguém pode compartilhar alguma coisa com a gente? Alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito? Irmãs, se alguém quiser falar, pode se manifestar, tá bom? Eu peguei esses dois versículos, a irmã Alessandra Pereira. Eu acredito que o lugar de festa. Tá, não deu tempo de ler tudo, amada. Se alguém quiser abrir o microfone, se quiser falar, Alessandra, pode abrir o microfone e falar, amada. Não tem problema não. Eu não consegui ler tudo que a Alessandra falou. Abri. Amém, amada, pode falar. A paz do Senhor, missionária. Amém. Eu acredito que a Bíblia fala sobre melhor estar no lugar de luto do que no lugar de festa. Porque eu acredito que o lugar de festa é um lugar de distração, né? E o lugar de luto é um lugar de reflexão, né? Isso, exatamente. O lugar de luto, irmãs, é o lugar do fim de todos nós. Todos iremos morrer. O que vai fazer a diferença é para onde nós vamos, é o nosso destino eterno, é o destino eterno de cada um de nós, é o que vai fazer diferença. No lugar de luto, é lugar de tristeza, lugar de choro, lugar de desespero.
né? É lugar de coração cortado, partido. Mas é ali que a gente vê o nosso fim. É o fim de todos nós. E o que é que vai fazer a diferença, irmãos? É exatamente aonde iremos passar a eternidade. Com quem nós estaremos na eternidade, né? A casa de luto, ela parece que ela nos coloca no mesmo nível de todas as pessoas. Ali se acaba toda a soberba, ali se acaba toda a altivez, ali se acaba toda a indiferença, ou toda a diferença, ou todo tipo de preconceito, porque nós estamos vendo o fim de todos. Ali se encerra todo e qualquer título. Ali nós poderíamos estar participando do velório de uma celebridade, de uma pessoa extremamente famosa e muito rica. E em seguida, do lado, alguém que também está sendo velado, mas que é uma pessoa pobre. Alguém que nós nunca nem vimos, viveu anonimamente o resto da vida e ali só tem talvez somente os familiares e os amigos. Enquanto que no velório da celebridade, da pessoa famosa, quase que não cabe ali no cemitério. Amadas, não existe nenhum tipo de privilégio enquanto nós estamos vivendo aqui, nesta vida. Não é porque morreu alguém que foi enterrado vamos dizer assim, num caixão de ouro, que essa pessoa seja melhor em alguma coisa, que ela tenha sido privilegiada em alguma coisa. De maneira nenhuma. Se todas as pessoas tivessem essa noção, esse senso, esse peso de responsabilidade, de saber, de no mínimo pensar, mas onde é que eu vou passar a eternidade? Como que vai ser? Essa pergunta, o que acontece depois da morte, né? O que vem depois? Essa pergunta, nós sabemos que a Bíblia responde. A Bíblia responde tudo acerca da vida e acerca da morte. Né? Se toda a humanidade se preocupasse com o que vai acontecer depois, não existiria preconceitos, diferenças, não existiria nenhum tipo de racismo, não existiria nenhum tipo de maldade, de crueldade, porque todos iríamos temer esse dia. Todos iríamos temer esse dia. E sabe o que é interessante, irmãos? É que às vezes nós pensamos somente naquele momento do arrebatamento, onde o Senhor vai aparecer nas nuvens, os mortos ressuscitarão primeiro e nós viveremos ali salvos eternamente. Amém. Glória a Deus. Mas já paramos para pensar, irmãs, que Cristo pode voltar para mim ou para você daqui meia hora? Já parou para pensar que os tantos planos e projetos que nós temos podem não acontecer? Porque nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Aí eu pergunto às amadas, existe alguma forma da gente se preparar para a morte? Existe alguma receita? Existe alguma coisa que a gente pode se preparar? Que a gente pode dizer assim, não, eu estou preparado para morrer? Irmãs, nós temos dificuldade de aceitar a morte. Porque como a gente viu aqui, a morte é finitude, é rompimento, é sofrimento, né? Nossa, ou então às vezes quando alguém, né, está num leito de hospital, às vezes já desenganado pelos médicos. Então aquela pessoa fica pensando, poxa vida, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Nossa, eu não realizei o meu sonho, eu não realizei o meu projeto, eu não trabalhei para fazer isso acontecer. Amadas, já parou para pensar que aqueles são os últimos minutos de vida daquela pessoa? Nós sabemos que o nosso Deus pode ressuscitar. Ele ressuscitou Lázaro morto há 4 dias, em estado de decomposição, cheirando mal. Para Deus não existem impossíveis. Mas, irmãs, será que nós estamos preparados para refletir, para de verdade saber o que a gente está fazendo com a nossa vida hoje, agora? Porque nós não sabemos, hoje pode ser o último dia, a última aula, o último culto. Hoje pode ser a última conversa, o último passeio. Hoje pode ser o último. Nós não podemos viver com a certeza de que nós vamos viver o amanhã. O amanhã pertence ao Senhor para cada dia. Basta o seu mal. Mas o que é que eu estou fazendo hoje? Agora. O que eu programei para fazer? Os meus planos estão sustentados no Senhor?
Será que os meus sonhos estão sustentados na vontade de Deus para a minha vida? Porque, irmãs, esse tempo aqui, esse momento em que nós estamos aprendendo, deve fazer a gente refletir sobre a nossa vida. Porque é certo que nós vamos passar a eternidade em algum lugar. Agora nós estamos pelejando, porque, na verdade, irmãs, o que nós queremos é passar a eternidade com o Senhor. Não é verdade? E para isso, irmãs, então a nossa vida precisa ser entregue de verdade, derramada de verdade para o nosso Deus. Justamente porque nós sabemos a verdade. E nós sabemos que existe a eternidade, a morte eterna, a condenação eterna, ou a vida eterna. Onde é que nós iríamos passar? Irmãs, esse momento é muito precioso para nós, amados, porque tanto nós estamos nos preparando, sendo capacitadas, recebendo esse reconhecimento, como amanhã ou depois, ou talvez hoje mesmo, a gente vai precisar aconselhar alguém a respeito disso. Quando uma pessoa chega perto de você, quando você está num velório, quando você está participando de algum momento difícil, de morte, a respeito da vida de alguém, e você tem contato com um familiar, com um parente, como que você se expressa? Quais são as palavras que saem da tua boca? No velório, irmãs, no velório, inclusive, é muito melhor, porque no velório, a palavra a ser pregada é palavra de vida eterna. São palavras de vida, porque o morto está morto. Agora, quem está ali ainda está vivo. Então deve ser feita uma reflexão sobre a eternidade. Pode parecer cruel, pode parecer sofrido, meu Deus, mas isso não é hora. É hora sim, porque chegou naquele tempo, acabou, amadas. Uns ressuscitarão para a condenação eterna, outros para a vida eterna. É inevitável. Essa é a verdade da palavra do Senhor, irmãs. Qual é a palavra? O que tem dentro da gente hoje que a gente pode transmitir para o nosso próximo? Transmitir para alguém que está sofrendo a dor do luto, da falta. Quem é que está nos consolando? Quem é que está nos confortando, irmãs? Amadas, essa é uma certeza, talvez você já tenha dito isso, né? Minha mãe sempre dizia, a única certeza que a gente tem nessa vida é de que a gente vai morrer. E é verdade. É a única certeza, é verdade, a gente vai morrer mesmo. E graças a Deus, irmãos. Já pararam para pensar nos nossos irmãos do Antigo Testamento, que viviam 900 anos, 700 anos? Irmãs, eu não queria viver tudo isso, não. Louvado seja Deus, né? Que o Senhor, de 120, vai viver 120, né? Moisés falou, ele viveu 120 anos. Aí no Novo Testamento a gente aprende que alguns de 70 a 80, e mesmo assim é enfado e canseira. Irmãs, no mundo tenebroso que está vivendo, nesses finais de tempos, glória a Deus, que nós sabemos que nós sairemos desta vida para de verdade passar a eternidade com o Senhor. Como disse Billy Graham, para o cristão, a morte não é o fim, a morte é a volta para casa. Quando nós morremos, nós estamos voltando para casa, irmãs. E a gente tem que viver uma vida que condiza, que seja realidade, uma vida que seja condizente com isso que nós estamos aprendendo. Porque nós já estamos vivendo a eternidade, nós já fizemos a escolha de onde nós queremos passar a eternidade, desde aqui dessa terra, amadas. É desde aqui desse tempo, desses dias aqui, ó. Eu não sei se vamos viver 100 anos, 120, 80, 90, eu não sei. Mas eles precisam ser na presença do Senhor, na presença de Deus, porque existe uma eternidade. Porque nenhuma de nós, irmãs, né? Nenhuma de nós vai querer ouvir assim, Senhor, mas eu curei em teu nome. Mas eu expulsei demônios em teu nome. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Nós não queremos ouvir isso do Senhor de maneira nenhuma. Né? Qual é o propósito da nossa vida? Qual é o propósito da nossa vida? A irmã Janaína levantou a mão, amada, é isso? Pode abrir o microfone e falar. Bom dia, paz do Senhor. Amém. Eu queria falar sobre dois assuntos que a professora abordou aí, né? Sobre o sentimento, né, de quando a gente perde um ente querido. Vai fazer 2 anos agora, dia 3 de junho, que eu perdi minha mãe. E o meu sentimento, às vezes eu me acho que eu sou meio, assim, dura demais, mas eu não consigo ter um sentimento de, de tristeza, de
era minha mãe, eu amava meu porto seguro, mas é como, assim, se eu tivesse, a minha missão tivesse sido cumprida, sabe? Amém. Porque Amém. nós tínhamos uma relação, não era muito boa, né? E depois de algum tempo, a gente foi conversando, eu pedi perdão, ela pediu perdão, enfim, as coisas se alinharam. E como a professora falou, a gente não sabe o dia que a morte vai chegar na nossa porta. E foi assim com a minha mãe. Estava tudo bem, um domingo, nós conversamos, e esse domingo ela estava um pouco agitada, e ela queria um pouquinho de discussão. Aí foi como se o Espírito Santo falasse para mim assim, não, e eu fiz assim, mãe, hoje eu não quero brigar com a senhora, eu só quero dizer que eu amo a senhora, isso é um testemunho até. E não seria uma coisa que viria de mim, que talvez eu iria querer esticar o chiclete da confusão. Mas naquele domingo, eu falei, mãe, hoje eu não quero brigar com a senhora, hoje eu quero dizer para a senhora que eu amo a senhora. E assim eu desliguei o telefone e fui embora para a igreja. E na segunda-feira, quando foi meio-dia, eu recebi a notícia que ela tinha falecido. Tá vendo? Na segunda-feira, meio-dia. Então, assim, então eu fiquei com aquela sensação de tipo assim, eu vivi o que Deus tinha para mim em relação à minha mãe. Nós nos perdoamos e no último momento o Espírito Santo não deixou que terminasse uma história, pelo menos para mim, quebrada, de brigar. Eu briguei com ela no dia anterior. Então eu não consigo ter essa sensação. Eu sinto algumas vezes, principalmente aos domingos, 5 horas, que era a hora que ela me ligava para falar: você está bem para ir para o culto? Essa roupa não, passa mais batom, não sei o quê. Embora a gente tivesse uma relação meio tumultuada, mas eu não consigo ter essa sensação de perda o tempo todo, como as minhas irmãs têm. Eu tenho até uma irmã que teve a necessidade de tatuar ela, a imagem dela no corpo, carrega a imagem da minha mãe no corpo. E às vezes eu me cobro, eu falo, será que eu estou sendo dura demais? Será que eu sou uma pedreira? Mas eu acredito que é o jeito de Deus trabalhar comigo, porque eu fiquei com a sensação de saldo positivo com ela. Amém. Glória a Deus. Nós tivemos minha vida inteira de briga entre eu e ela, era briga, briga, briga. E assim, faltando, vamos dizer, menos de 24 horas para Deus recolher ela, nós fechamos no positivo. Deus não permitiu que eu brigasse com ela, eu não fiquei com a sensação de, nossa, meu Deus, eu briguei com a minha mãe. Então, eu moro aqui em Minas, ela morava em São Paulo, fui para aí, vivi todo o processo dentro do luto aí, chorei, fiz tudo que tinha que fazer, mas eu me lembro que quando eu entrei no ônibus para vir embora, eu falei assim, é uma história que findou. Eu não vou carregar esse luto comigo para sempre. Aí eu queria saber da professora, será que eu estou sendo dura? Ou o Espírito Santo tem uma forma diferente de trabalhar com cada pessoa? Não, é isso mesmo, amada. As tuas palavras são a resposta para a sua pergunta. Né? Você disse que, embora tivesse um testemunho, uma convivência, um relacionamento conflitante com a sua mãe, você soube lidar com isso o tempo todo. E você entendeu. E sim, e por que não dizer que o Espírito de Deus é quem estava conduzindo esse relacionamento e fez com que você não quisesse brigar com ela, discutir por nenhum motivo, porque ele sabia, ele estava te preparando, porque dali um dia ou dois a sua mãe iria falecer. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, quando nós estamos na presença do nosso Deus, até disso o nosso Deus cuida. Até disso ele nos livra daquela dor de alma por aquele remorso que a gente vai conviver com aquilo a vida inteira e que pode gerar sentimentos destrutivos, pensamentos, irmãs, até mesmo depressivos. E, Quantas pessoas estão em depressão? Não cortando a senhora, Imagina, pode falar. Que eu vou levar para a minha vida, porque assim, menos de 24 horas, eu acho que é um dos maiores testemunhos que eu vou levar. O Espírito Santo não deixou eu brigar com ela, porque eu, Janaína, iria brigar sim, porque assim, a gente sempre tinha. Então, assim, eu fico agradecida. E todas as vezes que as pessoas perguntam assim, até ontem mesmo no trabalho, Dia das Mães, eu tô tão triste, minha mãe... Eu falei o contrário, eu falei, eu tô tão feliz porque minha mãe partiu e a gente partiu ok, a gente partiu bem, sabe? Ela partiu bem. Então, assim, é muito gratificante. Isso é um testemunho que eu vou levar para a minha vida, professora. Amém. É isso mesmo, irmã Janaína, é isso mesmo. É dessa forma que a gente deve se sentir com relação às pessoas, porque a morte é inevitável.
Uma outra coisa que eu quero dizer aqui, irmãs, nós não podemos espiritualizar as coisas. Foi por isso que eu comecei a nossa aula trazendo essa visão dentro da psicanálise, dentro da psicologia. Sabe por quê, irmãs? Porque a gente tem o hábito, às vezes, talvez sem perceber, de espiritualizar tudo. Espiritualiza tudo. Parece que quando é porque morreu, então parece que foi aquela coisa meio transcendental, sabe? Então eu vou viver assim, não, eu vou viver bem, eu vou ficar bem, porque eu sei que eu fiz até onde eu podia fazer, do meu limite. Irmãs, a gente não pode espiritualizar essas coisas, não, essas e muitas outras. Essa é uma realidade. Exatamente como o testemunho da irmã Janaína. Amadas, às vezes a gente tem a oportunidade de fazer aquilo que não é legal, de revidar, de dar o troco, mas a gente não faz, porque o Espírito de Deus habita na gente. A gente não faz porque a gente ama a pessoa, a gente aprendeu a amar e compreender a pessoa, né? E a gente vai deixando o Espírito Santo trabalhar na gente. Irmãs, a minha mãe, ela teve 6 filhos. O segundo filho da minha mãe foi o único homem, meu irmão Marcos Eduardo. Ele faleceu aos 8 meses por desidratação. Se ele estivesse vivo, ele teria 60 anos, um pouquinho mais de 60 anos, amadas. Vocês acreditam nisso? Até os 80 anos da minha mãe, ela se lembrava do meu irmão. Ela fazia menção do nome do meu irmão. Ela teve mais 4 filhas depois. Nenhuma substituiu o filho que ela teve. E no momento, nos anos em que ela viveu com Alzheimer, ela tinha alguns rompantes de quando ela viu o nome Marcos, ela se lembrava do meu irmão. Irmãs, é uma coisa que a gente... É inquebrável, é inquebrável, é inquebrável. E aí, com o luto, a gente vai aprender a viver os dias sem sofrimento, sem tristezas profundas, sem aflições, sem sentimentos de remorso, que no meu ponto de vista é completamente diferente de arrependimento, porque o remorso nos remete àquilo que a gente não fez bem feito, sabe? Eu não fiz muito bem feito, né? Eu não fiz de uma forma legal, poderia ter feito, eu poderia ter feito assim, assim, assim. Não se importa com as consequências, não se importa com quem está sendo prejudicado, não pensa em ninguém. O remorso é uma coisa desse tipo, no meu ponto de vista. Mas o arrependimento é diferente. O arrependimento, inclusive, irmãs, existe uma tristeza que, segundo a palavra de Deus, é uma tristeza boa da gente sentir. É a tristeza que vem do arrependimento verdadeiro, daquele momento em que a gente se arrependeu mesmo, e que de verdade a gente confessou ao Senhor, buscou ao Senhor com lágrimas, não como Saul, como Esaú, que buscou com lágrimas, mas Deus não viu arrependimento nele. Ele tentou chorar e se espernear, não havia arrependimento. Ele vendeu a sua primogenitura, e para ele estava tudo bem, não soube valorizar, não soube tomar o seu lugar, viver o que Deus tinha para a vida dele. Irmãs, nós temos que tomar sempre muito cuidado com o que a gente está fazendo hoje, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Está pecando. Depois, irmãs, não adianta, né? Ficar indo no cemitério no dia de finados, levar flores, acender vela e sabe-se lá mais o que, né? Quando a gente se lembrar, né, irmã Janaína, do Dia das Mães, que seja com esse amor. Né? A gente respira fundo e fala, ufa, sentimento de dever cumprido no tocante a amar a nossa mãe, a amar as pessoas ao nosso redor, né? Isso é maravilhoso, irmãs, e isso é de alma, é coisa da nossa alma, e a gente precisa vivenciar isso, para que a gente possa vivenciar o luto de uma forma maravilhosa, e de uma forma cuidada pelo Senhor, amém? A pastora Eide e a pastora Nanda levantaram as mãos, as amadas podem falar. Aí veja quem que... Eu acho que a pastora Eide levantou a mão primeiro, mas podem falar, amadas. A paz do Senhor Jesus, irmãs. Amém. É muito importante esse tema de hoje. Muitas de nós acredito que esteja nesse sofrimento do Dia das Mães, né? E eu lembro claramente que horas antes da minha mãe morrer, ela estava na UTI, eu cuidando dela, e ela olhava assim na ilha da UTI, onde ficam os médicos, né, os enfermeiros, e ela olhava assim para mim e falava assim, filha, deixa a mamãe ir. Eu falei, deixa a mãe ir para onde, mãe?
Ela falou assim: tem uma festa ali me esperando. Olha o tamanho daquele bolo, olha o tamanho daquelas frutas, porque minha mãe amava fruta. E ela falava assim: eles estão me esperando, tem bandejas para me servir. E eu dizia assim para ela: a senhora não vai para lugar nenhum, você fica quieta aqui. E ela dizia assim: a mamãe precisa ir para aquela festa é minha. E quando a professora falou: todos que morrem no Senhor estão em um bom lugar, fala na Bíblia, menciona na Bíblia, que lugar é esse? Porque a minha mãe visualizou essa festa e eu sei, eu tenho certeza no meu coração que não era coisa alucinógena dela por estar no UTI. Eu sei que aquilo foi espiritual e eu sei que foi uma visão que ela teve que eu não tive, porque foi com ela. E ela falava dessa festa e ela dizia assim: olha, os anjos estão com as bandejas nas mãos, as frutas são grandes, filha, igual as que você sempre comprou para a mãe, que ela gostava de fruta grande. E eu fiquei com isso, porque na Bíblia sempre fala, né? Os que dormem no Senhor. Mas e essa festa? Que festa pode ter sido essa? Aonde é este bom lugar? Pastora Eide, deixa eu te fazer uma pergunta. A sua mãe morreu salva em Cristo? Sim, com toda certeza. Irmãs, pastora, Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele sabia que ele ia morrer. Ele viu Jesus. Ele viu Jesus. Ele estava tendo uma visão maravilhosa. Ele viu Cristo. Ele viu Jesus. Então, por que a sua mãe não poderia ter visto essa festa? Ela estava vendo a forma dela expressar esse amor e de fazer até com que você ficasse feliz. Parece meio antagônico, meio maluco, que eu vou dizer, mas uma forma dela fazer você se sentir bem era de dizer: filha, tudo que você fez para mim com amor, eu estou vendo agora, eu estou recebendo agora. Ela estava tendo uma visão, amada, de uma forma espiritual daquilo que ela ia vivenciar. Era isso que ela esperava do céu, era isso que ela esperava do Pai. Então, Deus permitiu, tem coisas que são mistérios, pastora Eide, a gente não vai conseguir disseminar, a gente não vai conseguir falar muito porque é mistério, tem coisas que Deus não revelou para nós, então a gente não vai conseguir entender, mas ela estava demonstrando a alma dela naquele momento. Ela estava demonstrando a alegria e a satisfação que ela iria viver sabendo que ela estava morrendo. Olha que coisa linda! E isso era para que você olhasse e dissesse: esteja feliz, ao mesmo tempo que você estava vendo a sua mãe morrer, mas era um momento de felicidade, de saber que ela estava tendo uma visão de todo o bem que ela recebeu na terra, ela estava contemplando que ela iria continuar vivendo aquilo no céu. Olha que coisa linda, irmã. Pastora Aide, isso é maravilhoso, amado, né? E Deus permite. Eu acredito que os mortos, como a Bíblia diz, né? Jesus vai vir em uma nuvem. E aí os mortos, os salvos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então haverá um estado em que nós estaremos. Inclusive, irmãs, eu nem queria entrar muito nessa questão agora, porque aí a gente pode dar continuidade a essa aula falando sobre isso também. Pode ser, pastora? E aí a gente pode esclarecer isso melhor. Mas certamente, amadas, lembrando, viu, pastora Eide? Lembrando que o ladrão da cruz, o que foi que Jesus disse ao ladrão da cruz? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele saiu daquela cruz e foi para o paraíso. E aí, minha irmã? E aí? São coisas inefáveis, pastora Índia. São coisas inefáveis, excelentes demais, que talvez a gente não consiga compreender, mas pode ter certeza, os salvos em Cristo desfrutarão de um banquete maravilhoso, minha amada. Nossa, louvado seja Deus. E queira o Senhor nos encontrar, né? E nós nos encontrarmos com Ele, para nos banquetearmos na presença do Senhor. Pastora Nanda, pode falar, minha amada. São muitas, é um tema que dá para a gente abordar, sei lá, são muitas semanas, né, bem? E uma dos textos assim que mais me impacta assim, em relação a luto é em Jó, quando a mulher amaldiçoa, né, amaldiçoa esse Deus imóvel.
Eu não sei como ela estava na presença do Senhor. Eu sei que era o próprio Jó que fazia os sacrifícios pelos filhos, né? Pelos pecados ali, para que os filhos fossem perdoados, enfim. Não sei como ela era na presença do Senhor. Mas uma mulher que perde um filho, nós fomos numa casa essa semana para orarmos na casa de uma prima da Bebeca, e ela perdeu uma filha, ela já tinha perdido um filho, perdeu uma outra filha, e ali a dor era tão grande daquela mulher, mesmo assim ela ainda estava adorando ao Senhor, ela adorou ao Senhor naquele dia, mas uma mulher que perde 10 filhos de uma vez só. E é tão lindo que a palavra não fala que ele casou com outra mulher, né, para constituir uma nova família. Não. A palavra do Senhor fala que ele teve 10 filhos, mas ele não separou dele, ele continuou com ele. Então, eu acredito que o Senhor ele entendia a dor dela. E não vejo um outro capítulo mais forte a não ser, né, da Rispa, mas uma mulher que perde 10 filhos de uma vez só. Então, o luto, o Senhor, ele entende o luto porque ele chorou por nós. Ele chorou por esse jovem. A psicanálise vai entender, mas eu creio que a palavra de Deus, né, ela traz um conforto. E estar numa festa não nos traz, não nos arremete essa questão de pensamento, não nos traz essa questão de ficar meditando sobre o depois. E a verdade, professora, que eu sempre me pergunto todos os dias, eu faço essa pergunta para mim. E de verdade, todos os dias, eu acho que vai ser sempre a última vez, acredita? Todos os dias eu faço essa reflexão, porque eu já perdi muitas pessoas muito jovens na minha família. Minha mãe foi embora jovem demais, com 44 anos. Meu pai foi embora com 38 anos. Nossa. Então, eu creio, eu fico sempre me perguntando como será a minha oportunidade de me encontrar com o meu pai, porque é uma grande oportunidade, a única, né? A única grande oportunidade será essa. Então, a gente ter essa consciência de ter essa questão de ficar todos os dias posicionadas para saber se você está bem. Porque você pode perder essa oportunidade a qualquer momento, em qualquer tempo, não estando na presença de Deus ou saindo, se irando, você pode perder a oportunidade. Então, essa reflexão tem que ser feita, sim, todos os dias, em todo momento, e o tempo todo. É uma reflexão diária, porque, como a pastora Reide falou, a nossa irmã Janaína falou, nós sabemos para onde eles estão, sabemos onde nossos amados estão. E o maior conforto é saber que nós iremos para lá também. Exatamente. Esse é Exatamente. o meu pensamento, professora. Obrigada. Amém, pastora, amém. Muito obrigada, pastora Eide, a Janaína, a pastora Nanda, pela colocação de vocês, que é muito importante. Interessante essa colocação, né? Como Jó recebeu todo o sofrimento que ele passou, todo o sofrimento que ele vivenciou. Ele perdeu os 10 filhos e todos os seus bens, e se coçava com caco de telhas e ouvia acusações o tempo todo. E como que a mulher dele recebeu? Eu já ouvi pregações, irmãs, que as pessoas criticavam a mulher de Jó. Colocaram ela assim lá embaixo, só por causa da fala dela. Mas é o que a pastora Nanda falou. A minha mãe perdeu um filho, e ela falou dele a vida inteira. E ela se sentia culpada por causa da morte do meu irmão. Aquela mulher, a mulher de Ló, perdeu 10. Eu não vou nem falar o fato dos bens materiais, mas além disso, ela ainda viu o marido se coçar com telhas. Ela presenciou a desgraça, vamos dizer assim, o sofrimento de Jó, o opróbrio de Jó ali, tete a tete, mas ela viu tudo. O que ela falou foi feio, foi errado, mas foi o grito que ela soltou, que ela pôs para fora. E como também a pastora Nanda falou, ela se assentou à mesa depois. E ela teve mais 10 filhos. E se a gente pudesse perguntar para ela, talvez ela dissesse assim, eu tive mais 10 filhos, o Senhor me deu mais 10 filhos. Mas nenhum deles substitui os outros 10 que foram mortos. Mas independente disso, Deus deu a ela. Porque também já falaram assim, puxa, por que Deus não levou logo a mulher de Ló também, né? De Jó? Já fez tanta coisa, por que não matou a mulher dele também? É mistério. Acabou.
E foi com ela que já foi restituído em dobro. E foi com ela que Deus deu mais 10 filhos. E ela se sentou à mesa com seu marido. Nós pudéssemos conversar com ela, irmãos, talvez nós conseguiríamos compreender muito melhor o sofrimento dela. Talvez a gente pudesse entender muito melhor o nível de sofrimento daquela mulher. Não justifica as palavras que ela teve, que ela falou, mas foi aquele grito. E outra, e já parou para pensar que, de repente, ela também nos falaria como eu me arrependi, né? De repente ela falaria assim, nossa, como eu me arrependi, eu jamais teria feito isso, eu jamais teria mandado meu marido blasfemar contra Deus, né? Irmãs, a gente precisa aprender. A irmã Edith, é isso mesmo, pastora, é isso mesmo, pastora, é isso mesmo. Antes de todo julgamento, irmãs, de toda crítica, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente quer medir as pessoas com a nossa régua de valores, com aquilo que a gente acha que é certo, com aquilo que a gente determinou para a nossa vida. E onde é que está escrito que a gente tem direito de fazer isso, irmãos? Ainda mais no momento de luto e de dor de alguém, no momento de sofrimento de alguém, nós não temos esse direito, irmãs. Porque hoje alguém está sofrendo, amanhã pode ser a gente. Né? Hoje alguém está pedindo ajuda e socorro, um ombro amigo, uma mão, só para segurar assim, ó, sem palavras. Porque, inclusive, se você for a um enterro, e se você não tiver palavras nenhuma para dizer, cale-se, só esteja por perto, só estende a mão para aquela pessoa saber, olha, eu estou aqui, eu não posso resolver o teu problema, mas eu estou aqui. Sabe, presta o ombro para a pessoa falar. E se ela fizer que nem a mulher de Jó, te fala coisas horríveis, deixa ela falar, porque isso vai entrar em processo de cura. Quando a gente coloca tudo para fora, a gente está sendo curado. Por isso que eu estou falando que o testemunho da mulher de Jó é provavelmente muito diferente. Eu duvido que se Jó fosse provado de novo, ela mandaria ele blasfemar contra Deus, né? Depois de toda essa experiência que ela teve no Senhor. Irmãs, é por isso que nós não temos direito de nos sentar de maneira nenhuma na cadeira de julgamento. Essa cadeira é do Senhor, é somente de Deus, né? É como tem muita gente que sentencia também o outro, tá vendo? Morreu. Assim como tem gente que sentencia assim também, não. Eu quero que ele sofra, eu quero que ele sofra, eu quero que ele fique vivo para sofrer, sofrer e sofrer. Amados, como é que a gente pode falar uma coisa dessa? Quais são as palavras que a gente tem dentro da gente para falar para o nosso próximo? Para ajudar quem está precisando, no momento de perda, de rompimento, né? A gente precisa se preparar, irmãs, se preparar para vivenciar esse momento e ajudar a outros. Nossa, amada, são 11h45. Eu só reparei no horário agora. Oh, minhas irmãs, me perdoe, a gente passou uns minutinhos da nossa aula. Ó, deixa só eu falar aqui da nossa tarefa essa semana, tá? Essa semana, isso, na verdade, já começou a acontecer aqui, que a gente já ouviu testemunhos tremendos aqui. Mas durante essa semana eu gostaria que você, se você se sentir à vontade, grave um vídeo de no máximo 2 minutos, tem que ser um vídeo pequeno, máximo 2 minutos, e fale sobre o seu testemunho. Conte o teu testemunho a respeito do luto, a respeito de perda, do antes, durante e do depois. Amém? Ou você pode gravar um vídeo, mandar um áudio ou mesmo escrever. Essa vai ser a nossa tarefinha da semana, tá bom? E se tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, pode me chamar, tá? No decorrer dessa semana, nós estaremos colocando no grupo a nossa experiência. E eu quero dizer uma coisa aqui. Hoje, a partir de hoje, se você está sofrendo por causa do luto, Deus está te curando. Eu não estou falando isso como jargão de crente, sabe? Pare de sofrer. Não. Eu estou falando de cura, a cura que provém de Deus para a tua vida. Porque esse momento que nós tivemos hoje aqui, irmãs, foi um momento terapêutico, foi um momento de libertação. Eu estou orando ao Senhor e peço que as irmãs orem também, para que em nome de Jesus os momentos das nossas aulas sejam terapêuticos, libertadores, curadores para as nossas vidas, assim como de preparo para que a gente possa ser abençoado e abençoar a outros. Amém, amadas? Então, no decorrer dessa semana, grave um vídeo de no máximo 2 minutos, coloque no grupo para a gente compartilhar.
para a gente ser abençoada, ser liberta, ser fortalecida. Muito obrigada, irmãs. Me perdoe que passou o horário, mas glória a Deus por isso, né? Sou muito grata a Deus. Eu gostaria de pedir à irmã, a pastora Eide, que fizesse uma breve oração de agradecimento por esse nosso momento, por esse tempo nessa manhã de aula. Amém, pastora Eide? A irmã está aí ainda? Amém, estou aqui. Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais este momento, Senhor, por mais esses ensinamentos e maior ainda, Senhor, por este momento de cura sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus, pela disposição de cada uma que aqui está, Senhor. Principalmente pela nossa professora Lucy, Pai. Continue revestindo ela de sabedoria, de entendimento e continue abrindo os nossos entendimentos, Senhor, para continuarmos neste estudo, Pai. Aleluia. Amém. Honra e glória do teu nome, porque a glória é somente tua. Eu te louvo e te agradeço. Cuida do nosso lar, da nossa casa, dos nossos sonhos e os nossos projetos. E que este fim de semana já começou com cura, Senhor, termine com bênçãos recalcadas e sem medida sobre as nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço. Guarda a nossa casa e a nossa família debaixo das tuas asas celestiais e envolva-nos, Senhor, sempre com o teu Espírito Santo. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Deus abençoe a todas. Amém. Em nome. Beijo, amadas. Deus abençoe ricamente.